Oi, meu amor, tudo bom com você? Hoje eu tô aqui um pouquinho de longe, porque hoje a gente vai ver o guia do delineado perfeito. Sim, eu trouxe um guia completinho com as dicas que eu costumo dar para quem quer aprender a fazer o delineador perfeito. Delineador que é o terror, né, de muitas mulheres. Já ouvi muitas histórias de clientes e amigos que fizeram maquiagem linda, o esfumado ficou maravilhoso. Na hora de fazer o delineador, deu tudo errado. E aí teve que tirar a maquiagem, porque o delineador faz isso com a gente. Duas coisas que são importantes de falar já de começo. Primeiro, delineador é prática, tá? Tudo que é traçado, tudo. Quando a gente começou a escrever, não teve que fazer a caligrafia ali para fazer o traçado repetidas vezes até conseguir fazer a letra direitinho? É isso. Tudo que precisa de precisão precisa de prática. E segunda dica, delineador tem uma magia que tem dia que você tem mão para ele e tem dia que não tem. E nesses dias que não tem, a gente tem que apenas aceitar, entender e seguir o barco. Tem dia que, mesmo eu sou maquiadora, eu trabalho com isso, eu atendo clientes e me maquio muitas vezes. A maioria das clientes gostam do delineado e pedem um delineado, então eu faço isso com muita frequência. E tem dia que eu não estou para o delineado. É aquele dia que a gente conversa com a cliente que talvez uma outra proposta de olho ficaria melhor, que você tem uma ideia de maquiagem que vai ficar sensacional. É naquele dia que a gente passa só um rímel e pronto, vai embora, porque se arriscar fazer o delineado, vai dar ruim. Mas, fora esses dias, eu vim trazer aqui umas dicas para vocês conseguirem fazer o delineado de vocês, tá? Primeira coisa que precisa ser observado: qual o formato do seu olho, qual a profundidade do seu olho, qual o tamanho do seu olho e principalmente como é a pálpebra do seu olho. Você tem uma pálpebra móvel, que é a que a gente usa para piscar, né? Móvel, a que se move. Se você tem uma pálpebra móvel que tem mais espaço, você consegue fazer aquele delineadão enorme que você vê nas fotos de modelos de maquiador, aquele delineador gigante. Se você tem uma pálpebra móvel curtinha, você vai ter que deixar o seu delineado mais curtinho. Não adianta querer fazer um delineadão com 2, 3 cores e glitter e fita de glitter e tudo mais se você não tem tamanho de pálpebra para isso. Você pode até fazer, mas não vai dar o mesmo efeito, entende? Não tem como atingir o mesmo efeito se você tem pálpebras diferentes. Então isso é uma coisa interessante de se observar. Eu trouxe aqui 4 características básicas, cada uma com delineador, de acordo com o que mais fica harmônico no seu olho. O primeiro aqui é o olho amendoado. Quem tem o olho amendoado são as sortudas. O olho amendoado é um olho que a gente chama comumente do olho agateado, que ele é mais baixo no canto interno, mais alto no canto externo e faz esse desenho de uma amêndoa mesmo, que ele é mais menorzinho no começo, menorzinho no final e o centro é mais redondinho. Esse olho é perfeito para o delineado gatinho, é realmente o olho que dá o efeito do delineado gatinho, porque fica realmente um desenho de olho de gato quando a gente faz o delineado. Quem tem olho amendoado é sortuda, porque quase todas as técnicas de maquiagem funcionam bem no olho amendoado. Inclusive, nos estudos de visagismo e, enfim, nas pesquisas, nas revistas que tratam de beleza, a gente percebe muito que a maioria das técnicas que a gente faz nos olhos que não são amendoados é buscando o efeito do olho amendoado. O olho amendoado, na teoria, visualmente é o olho mais harmônico. Então, a gente desenha os outros olhos e produz os outros olhos na intenção de trazer
esse efeito que tem o olho amendoado. É como o formato de rosto oval. A maioria dos contornos e iluminações que a gente faz para o rosto tender para o rosto oval, para lembrar o formato oval, que visualmente é o formato mais harmônico, tá? Então, quem tem olho amendoado se joga no delineado que quiser, funciona, a maioria das técnicas de maquiagem funcionam super bem nos olhos amendoados, tá? O segundo olho que eu trouxe é um olho com características orientais. Qual a característica principal desse olho aqui? Deixa eu limpar essa mão que tá me dando agonia. Pera aí. Voltei. A principal característica dos olhos orientais é que aqui no começo, alguns têm o olho, a pálpebra móvel inteira escondidinha. Mas muitos têm o início da pálpebra até o meio bem escondido, tem a pelinha que esconde bem a pálpebra, o início e o meio esconde inteiro, e no finalzinho começa a aparecer um pouquinho. Então, nesses olhos, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o delineado começando de onde a pálpebra começa a aparecer. Porque se a gente coloca desde aqui de dentro, ele vai ficar todo escondido. Aí, primeiro, você teve um trabalho, né, porque fazer delineado é trabalhoso, você teve um trabalho que você não vai usar, porque a maior parte do tempo a gente está de olho aberto, e existe um risco altíssimo do seu delineado começar a carimbar. Então, por mais que a gente passe a maioria do tempo de olho aberto, quando a gente fecha, o delineado vai estar aqui e aqui no meio, ó. No meio da pálpebra. Então, vai ficar uma pálpebra toda manchadinha do delineado carimbado. Então, se o começo é escondido, a gente deixa para fazer o delineado só do meio para o final. Outra coisa interessante, os olhos orientais, eles já são olhos mais compridos, né? Tem o efeito de mais comprido, porque é mais fininho. Se a gente puxa demais esse delineado, vai ficar praticamente uma linha o olho, porque a pontinha do delineado dá esse efeito de olho mais alongado. Então, se é um olho que já é mais alongado e a gente coloca uma ponta que alonga mais ainda, vai ficar muito puxado. Parece que a pessoa tá realmente puxando os olhos o tempo todo. E talvez não seja confortável visualmente para a pessoa que tá usando, né? O terceiro olho é um olho um olho reto, que o começo e o fim estão na mesma altura, canto interno e canto externo estão na mesma altura, só que tem uma pálpebra caída. Peraí, deixa eu pegar o pincel para mostrar para vocês. Aqui. A pálpebra desse olho tem um espaço aqui e depois cai sobre a pálpebra móvel. Então, aqui é mais fundo e aqui a pele recai sobre a pálpebra móvel. Nesse tipo de olho, o que a gente precisa fazer? É basicamente o que a gente faria no olho caído. Mas tem o porém de não ser um olho caído, é um olho reto. Então, o efeito do olho não é isso aqui. É só uma pálpebra que esconde. A gente vai fazer o delineado bem fininho do início ao fim. O delineado aqui é inteiro fininho. Lá fora, depois que você passa da dobrinha da pálpebra, você pode engrossar um pouquinho para puxar o gatinho. Mas do início ao fim é um delineado bem fininho, ó. Aqui é mais grosso, até aqui é um pouquinho mais grosso. Esse aqui tem que ser fininho do início ao fim. O quarto olho é o olho caído, que é o caso do meu olho. Eu tenho um olho caído, não é muito caído, não traz uma expressão de tristeza, não chega a trazer uma expressão de tristeza, na verdade, mas o meu olho do lado de dentro é mais alto do que do lado de fora. Então ele faz essa curvinha e acaba mais para baixo. Nesses casos eu vou dar duas dicas. Primeiro, delineado mais fininho no começo e mais grossinho no final, como é o da pálpebra caída. Mas aqui, em vez da gente fazer o delineado reto, como tá aqui, a gente vai fazer o delineado mais pra cima. A pontinha do delineado a gente vai jogar mais pra cima,
para trazer esse olho mais para cima. E a segunda dica é: evitem colocar quando você tá só com delineado, se você não tá com a parte de baixo bem feita, bem preparada, evita colocar sombra na parte de baixo ou rímel, deixa mais limpinho assim. Porque aí, como tá o meu olho? Porque senão, todo o trabalho que você teve para levantar com delineado, você vai desfazer, deixando ele para baixo. Gabi, não sei se meu olho é assim ou se meu olho é assim. Se eu tenho a pálpebra caída ou se eu tenho o olho caído. A dica que eu dou: você vai observar a sua linha d'água, que é esse pedacinho de pele que a gente tem aqui no meio do olho. Se ela for igual do começo ao fim, a mesma espessura do começo ao fim, o seu olho provavelmente é reto. No olho caído, a linha d'água aqui dentro é mais fina e aqui fora é mais grossa. Ela aparece mais aqui fora. É realmente como se o olho tivesse assim, ó. Entende? Dá pra ver mais a linha d'água do lado de fora do que do lado de dentro. E aí você sabe que o seu olho é um pouquinho mais caído. Feita a parte teórica, bem professorinha, explicando todos os detalhes, agora a gente vai para a parte prática. Vem! Então, vamos lá. Coloquei vocês bem pertinho para a gente ir pro que interessa agora. Dá pra ver todos os meus poros nesse ângulo, né? Misericórdia. Mas vamos lá. Eu vou usar esse delineador em gel da Ruby Rose. Como eu disse, eu prefiro o delineador em gel do que o delineador líquido ou do que o delineador de caneta, porque o produto tem mais precisão. Não é só a pegada, não é só o pincel, é o produto mesmo. Como ele é mais consistente, onde você coloca ele fica, ele não fica dançando muito, não abre muito. Se colocar ali naquele lugar, ele vai ficar naquele lugar. Então, dá um pouco menos de trabalho na hora de construir. Em relação aos pincéis, esses pincéis chanfrados é o que eu gosto de usar. Tem vários outros modelos, tem assim, que é de ladinho, dobradinho, tem assim. O que eu acho que tem mais precisão são os pincéis chanfrados mesmo. E aí, na hora de escolher o pincel chanfrado, eu escolho o menorzinho, mais fininho possível, ó. O quanto mais achatadinho ele for, melhor para fazer o delineado. Vou fazer com esse aqui é da Macrylan, nem tem mais número, que eu uso muito ele. Esses aqui, eles vieram num kitzinho de pincéis para delinear. Mas o único que eu uso de verdade é esse aqui, chanfrado. E esse aqui eu uso de vez em quando para fazer algum detalhe, mas não para fazer o delineador preto, como a gente vai fazer hoje. Então, o que a gente precisa pensar na hora de fazer o delineado? Como vocês viram antes, eu tenho o olho um pouquinho caído, então meu delineado tem que ser mais fininho no começo e maiorzinho no final. Eu não posso fazer muito maior, porque a minha pálpebra vem até aqui no fundo, ó. Que eu tenho um olho grande também. Ele é caidinho, mas ele é grande. Então, a minha pálpebra vem até aqui embaixo. Fica um espaço muito curtinho. Então, eu tenho que começar bem fininho para aumentar o suficiente para dar essa levantada, mas sem passar muito aqui da dobrinha do olho, para não carimbar e não deformar o desenho do nosso delineado. Então, o nosso olho funciona melhor, capta melhor a imagem no amplo do que no focado. Como assim, Gabi? Para fazer o delineado, eu gosto sempre de ter um espelho bem pertinho. Eu tenho um espelho bem aqui embaixo da câmera do celular, bem embaixo mesmo, bem perto. E eu gosto de ter um espelho maior longe também. Então, é como se você se maquiasse de frente para um espelho grande, com um espelho menor na mão. Eu aconselho que seja um espelho menor apoiado em algum lugar. Deixa eu tirar o zoom pra gente conversar melhor. Eu aconselho que seja um espelho menor apoiado em algum lugar, porque para você ter as duas mãos livres na hora de delinear.
Tendo o espelho perto, você consegue ver os detalhes, que precisa ver mais de perto, mas tendo o espelho mais longe, que você consegue ver o seu rosto inteiro, numa visão mais ampla, você consegue ver melhor onde tem semelhança e onde tem diferença. Por exemplo, na altura, quando você olha bem de pertinho, igual eu tô com o espelho aqui embaixo, parece que tá até igual. Quando você olha no amplo, você percebe que não tá, que tem diferença. Na altura, na espessura, tudo isso quando a gente olha mais amplo, a gente vê melhor. Quando corrige a sobrancelha é a mesma coisa. Eu gosto de ter um espelho pertinho, para conseguir corrigir certinho no lugar que eu quero, e gosto de olhar no espelho mais amplo para ver se tá igual, se tá simétrico, se tá na mesma altura, porque o nosso olho funciona melhor para ver diferença ou coisas similares se a gente tiver uma visão mais ampla das coisas. Outra dica muito importante é construir os dois delineados ao mesmo tempo. Como assim? A gente faz o delineado num olho, fica perfeito. E aí a gente vai começar a fazer no outro, não fica igual. Às vezes não é porque você tá fazendo no outro olho e tem mais dificuldade no outro olho. Às vezes é porque o seu cérebro não consegue identificar, estando delineado todo perfeito, aquele ponto focal que ele precisa identificar para saber se tá igual. Ou seja, fiz o tracinho de um lado, faço o tracinho do outro. Construir o contorno dos olhos de um lado, construo do outro. Porque aí o seu cérebro identifica exatamente o que ele precisa ver de igual ou de diferente. Não se confunde com o desenho completo. Dá para entender? Na prática vai ser mais fácil. Vou trazer vocês para pertinho de novo. E vamos lá. Vou pegar aqui o meu delineador. Eu sujo os dois lados do pincel e quando eu vou colocar, carreguei o pincel, eu vou colocar no olho. Antes disso eu dou uma amassadinha assim, ó, pra ele ficar bem fininho, mais fininho possível. Então, toda vez que eu recarrego um pouquinho, eu dou uma amassadinha pra ele ficar certinho. E vamos lá. Do encontro entre a pálpebra móvel e a pálpebra inferior, eu vou puxar uma linhazinha de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque o primeiro lugar onde a gente coloca o pincel é o lugar onde vai ter mais produto. Então, se a gente carimba aqui fora com muito produto, depois para fazer a pontinha é mais difícil. Fiz o primeiro traço, traço de rascunho, entre aspas. Vou puxar um pouquinho, não puxa demais, porque se você deformar a sua pálpebra, quando você soltar, o seu delineador vai estar deformado também. Não vai estar no lugar que você quer exatamente. Então, eu puxo um pouquinho só para esticar um pouquinho as dobrinhas do olho. E venho com a mão bem levinha, só com a pontinha do pincel, ajeitando isso daqui. Até terminar uma pontinha bem fininha. Gabi, em qual direção levar o delineador? É como eu falei antes, cada formato de olho tem uma direção a ser levada. Os olhos que são mais caídos levam um pouco mais para cima, considerando tudo, formato de olho, tamanho de olho e até onde vem a dobrinha da sua pálpebra. Eu gosto, no meu formato de olho, de fazer o delineado de acordo com a linha dos cílios aqui, ó, continuando a linha dos cílios. Esse tá até um pouquinho mais para baixo, mas não tem problema. Eu gosto de fazer assim, ó, como se eu estivesse traçando uma linha contínua depois da raiz dos meus cílios inferiores, tá? Ok, fiz esse lado. Antes de terminar o desenho do delineado, eu vou fazer o outro lado. Uma coisa que precisa ter muito cuidado é nunca trazer esse delineado para baixo. Ou ele fica reto, ou ele fica para cima. E não tão para cima também, para não ficar dois chifrinhos aqui. Ou ele fica reto, ou ele fica em diagonal, um pouco mais tendendo para cima. Para baixo não, porque aí você deixa o seu olho triste. E realmente deixa, é engraçado. Mas esses detalhes fazem com que a nossa fisionomia mude muito.
Aí, olhando de frente agora, eu tava olhando de lado aqui, né? Pra fazer o traço. Vou olhar agora bem de frente pra fazer o outro traço na mesma altura. Mesma coisa, faz aqui com a mão levinha, o traço de rascunho. Confere se tá na mesma altura. Olha de frente no espelho menor. Olha de frente no espelho maior. Esse aqui tá um pouco mais pra cima do que esse. Eu gosto mais desse lado. Então, o que que eu vou fazer? É bom que a gente já vai dando dicas de se errar o que que faz. Eu vou pegar a base que eu usei. Eu usei essa da Boca Rosa, que eu gosto muito. E vou colocar um pouquinho aqui na minha mão. Bem pouquinho, nem chega a ser um pump, ó. Uma gotinha mesmo. Vou pegar um pincelzinho pequeno. Gosto de pegar um pincelzinho de esfumar assim pequeno. Confere se não tá sujo. Porque vai que você sujou seu pincel de preto. Colocou aqui na base, vai colocar no olho e vai virar uma mancha preta. E eu vou dar batidinhas aqui em cima pra apagar esse traço. Dou batidinhas. Depois venho com a esponjinha. E aí a gente vai apagando aos pouquinhos. Eu nem preciso apagar até aqui dentro muito. É só a pontinha, que é o que eu tô achando que tá no lugar errado. Porque esse começo de tracinho vai ficar no mesmo lugar, não vai mudar. Depois a gente vai dar acabamento, vai colocar o pó, porque tudo que a gente construiu, a gente tem que construir igual, né? Depois que faz, tem que construir igual. Eu não gosto de vir com demaquilante nesse caso, de, errei o delineado, vou demaquilar a pontinha ali, porque o demaquilante normalmente tem um pouco de óleo. Mesmo as águas micelar, ele deixa um pouquinho de resíduo. Então, quando você passa o demaquilante, você vai ficar uma linha que tá aparecendo a sua pele. Quando você for colocar alguma coisa ali em cima, a base não vai aderir direito, a cor vai ficar diferente. Inclusive, você vê que quando eu aplico, a cor fica um pouco diferente, porque essa base oxida um pouco. Então, precisa dar um tempo para a cor igualar. Quando você coloca demaquilante, muitos deles têm a composição mais oleosa, e aí a base não vai aderir, vai ficar escorregando, vai virar uma mancha. Então, eu não gosto muito. Fiz desse lado, preferi esse, vou fazer esse lado de novo, agora da mesma altura desse outro. De frente, de novo. E vou trazer aqui um pouco mais pra cima. Ó. Olho lá no espelho de perto, olho no espelho de longe, agora eu tô achando que tá da mesma altura. E aí, eu vou agora consertar esse tracinho, né? O tracinho de rascunho que a gente fez. Vou deixar ele aqui bem retinho. Com a mão bem levinha aqui. Pra gente conseguir fazer esse traço afinar até sumir. Do outro lado, a mesma coisa. Esse lado a gente tem que ter cuidado, porque a base ainda não tá selada. Puxa um pouquinho só. E com a mão super levinha, a gente faz esse traço. Esse lado ficou um pouco mais grosso. Depois eu vou ensinar como refinar. É isso, essa é a palavra. Agora eu vou construir o corpo do delineado na raiz dos cílios. A primeira vez que eu deposito aqui mais no meio, ó. Do meio, mais ou menos no meio da pálpebra, nunca aqui no comecinho pelo mesmo motivo. Primeira vez que a gente deposita é quando o pincel tá mais carregado. Então, é onde provavelmente vai ficar mais grosso. Depositei o primeiro, vou pegar bem aqui no cantinho. Lembrando que quem tem os olhos muito juntos, evita começar o delineado muito aqui do canto. Leva o delineado do meio para fora, para distanciar um pouquinho os seus olhos. Tudo que a gente escurece, traz para dentro. Tudo que a gente ilumina, traz para fora. Então, também, quem tem o olho muito separado, evita começar o delineado do meio para fora. Exceto se o formato do seu olho pede isso.
Mas se você tem um formato de olho que comporta o delineado do início do cantinho interno até o canto externo, então aí você não traz ele tão não deixa ele tão pra fora, se você tem os olhos afastados. Se você traz esse traço mais pra dentro, você fecha um pouquinho mais seus olhos, fica um pouquinho mais harmonioso. Vou construindo aqui só a raiz dos cílios, escurecer do início ao fim. Esse passo não precisa estar super certinho, mas também não vai fazer de qualquer jeito, tá? Vai construindo devagar. Nos dois olhos. Primeira pincelada não é lá no cantinho. Descarregou, vem aqui no canto. Pode dar uma puxadinha daquele jeito, tá? De levinho. Se puxar com muita força, deforma o olho e automaticamente deforma o traço. Só na raiz dos cílios. E todo passo que a gente vai fazendo, a gente já vai conferindo se tá igual, para não correr aquele risco de corrigir, e daqui a pouco vira smoke eye. Vai fazendo um de cada vez não, vai fazendo simultâneo, faz um, faz outro, faz um, faz outro, para não correr o risco de fazer um completo e daqui a pouco o outro ficar uma bagunça. E agora, feito isso, a gente vai construir o nosso delineado em si, né? Aqui dessa pontinha, vou fazer desse lado que já tá mais fininho. Aqui dessa pontinha eu vou deixar um espacinho, o espaço da ponta do pincel, ó. E vou encostar o meu pincel depois desse espaço que eu dei. Dá pra ver direitinho? Tá vendo? Eu deixo a pontinha lá livre, encosto o pincel depois da ponta que eu dei. Fecho o olho um pouquinho, seguro aqui pra pálpebra não vir, pro pincel não vir puxando a pálpebra. E traço retinho até o meio do olho. É isso. Construímos a primeira parte do delineado. Agora, depois que eu tracei até o meio do olho, eu vou tirar esse degrauzinho que ficou aqui. Com muita calma. Com muito carinho. Pra gente conseguir fazer um traço bem limpinho. Já tá tomando forma. E esse é o delineado que eu gosto no meu olho, que é um pouquinho caído, começa ele bem fininho, engrosso ele, não posso engrossar muito, como eu disse, porque minha pálpebra, a dobrinha da minha pálpebra vem bem pra baixo. Aí, antes de corrigir e deixar esse perfeito, eu faço desse lado pra garantir que eu tô vendo as coisas acontecerem igual. Feito isso, agora a gente vai equilibrar os dois para deixar tudo igualzinho. Lembra de olhar no espelho maior, atrás do espelho menor, para conseguir ver de longe, ver certinho onde precisa mudar. E é só ir consertando. Consertando de pouquinho em pouquinho. Se você já fez esse passo a passo de fazer um junto com o outro, você já vai ter menos coisa para consertar, porque você foi construindo ele similar. Agora a gente começa o processo de consertar bem devagar, colocando um pouquinho de produto de cada vez, sem esticar muito o olho para não deformar. Então, vamos lá, com paciência. Vamos preencher aqui os ladinhos também, mas eu só gosto de o preenchimento para mim é a última coisa. Eu primeiro gosto de ver se o traço tá certinho, que aí depois eu preencho e sei que o delineado tá pronto.
Agora, para refinar o nosso traço, eu vou pegar aquele outro pincel chanfrado que eu mostrei pra vocês. Tem um outro aqui que eu gosto também, que é de topo reto. Aguenta aí que eu vou mostrar. Achei. Tem esse outro aqui que eu gosto também, que é com topo mais retinho, que ele é bem bom pra fazer esse acabamento. Vou pegar aqui aquela gotinha de base, que ainda tá na nossa mão, amasso o pincel dos dois lados pra ficar bem fininho, e aí vou esticar aqui do lado e vou dar acabamento. Refinar esse delineador. Voltei, então, bem pronta agora, prontinha. Coloquei um cílio, porque eu sinto que o meu cílio natural dá uma sumida quando eu tô de delineado, né? Normalmente dá uma sumidinha, porque a gente não consegue ver a raiz. Aí aparece só as pontinhas, assim, eu não gosto muito. Aí eu sempre coloco um cílio postiço, mesmo que seja pequenininho, assim. Tá bom que isso não é pequenininho, mas é que eu gosto de cílio bem exagerado, então isso pra mim é pequenininho. Recapitulando as dicas. Observe o formato do seu olho, o tamanho do seu olho, o que você gosta de fazer, que é o mais importante. A gente dá algumas dicas para ficar mais harmônico visualmente, para no fim das contas não destacar alguma coisa que você possa se incomodar no seu rosto, mas faça do jeito que você gosta de fazer. Se você se interessar por essas dicas que deixam o olhar um pouco mais harmônico, então lembre delas, tira print da tela, do formato dos olhos, do quadrinho ali, ó. Lembra de tirar print. Se você não tirou, volta um pouquinho o vídeo, que aí você guarda essas informações e não esquece, tá? Outra coisa, maquiagem é treino. É claro que tem umas pessoas que têm mais habilidade que as outras e têm mais facilidade de fazer, mas tudo que você treina, você consegue alcançar, tudo, qualquer coisa. Então, se você quer fazer o delineado, treina, vai precisar, demanda um pouquinho de tempo. Outra dica, jamais resolva fazer delineador, treinar delineador a primeira vez, quando você estiver com a maquiagem pronta para ir para o casamento de uma pessoa que você gosta muito, tá? Que você quer estar bonita, que você vai sair nas fotos. Jamais, não faça isso. Se você não tem facilidade para delineador, deixe para treinar o delineador no dia que você estiver tranquila, calma, zen, que não tiver mais nada, nenhum evento para ir depois, nada que você precise estar com a maquiagem intacta, tá? Que delineador é uma coisa, se você errar muito, não tem como salvar o resto da maquiagem que tá embaixo. E também não faça isso para você não terminar com olho preto. O olho preto a gente pode fazer, mas tem que fazer querendo fazer o olho preto, né? Inclusive tem um vídeo já de um Smoke Eye pretão lindo, rápido e prático aqui no canal. Quem gosta do olho mais dramático, não deixe de ir lá conferir que tá sensacional. Vou deixar aqui nos cards e no final do vídeo também, normalmente aparece o link para você acessar. Não deixe de ir lá conferir, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Outras coisas que vocês tenham dificuldade, comenta aqui ou vai lá no meu Instagram, vou deixar em algum lugar aqui, acho que é desse lado, aqui, o meu perfil no Instagram, também vai ter o link, tem o link direto aqui na minha página, tem o link na descrição também, então não tem como você não me achar. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas ou lá no Instagram, que aí eu vou respondendo e vou tentando sanar para vocês. Quem quiser um guia para aplicar cílios postiços também,
diz aqui pra mim, a gente falar um pouquinho dos modelos de cílios, do modelo de cílio que funciona para cada tipo de olho, de dicas sensacionais para você conseguir aplicar o cílio sem dor de cabeça. Então é só comentar aqui que com o decorrer do tempo eu vou sanando essas dúvidas, tá bom? Deus abençoe muito vocês, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!